Olá pessoal, estamos de volta com mais um Aprenda Mais, mais um aprendizado, mais uma jornada. E hoje nós vamos estar iniciando com um tema que é muito polêmico no meio evangélico. O crente pode celebrar o Natal? Você sabe a história do Natal? De onde veio realmente o Natal? De onde veio essa ideia de Papai Noel? É uma festa pagã? Não é uma festa pagã? O crente realmente pode celebrar o Natal? Então, seja bem-vindo a mais um Aprenda Mais. Muito bem, no 26º ano do reinado de César Augusto, um grupo de astrólogos e pastores chegaram em Belém para cultuar o rei que nasceu Jesus, o Senhor. Vamos ver uma passagem bíblica acerca desse acontecimento. Está lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja aí que o texto diz que o imperador romano cria uma forma de contar o povo. E José e Maria, que moravam em Nazaré, se deslocam da cidade de Nazaré, na Galileia, e vão justamente para a cidade de Belém, na Judeia, pois ele era da linhagem de Davi. E é justamente ali que Jesus nasce, na cidade de Belém. Jesus foi presenteado por esses astrólogos com ouro, incenso e mirra. Eles vieram justamente do Oriente, guiados pela estrela, através de leituras, através de estudos, aonde eles chegaram justamente aonde o rei havia nascido. Pastores também que estavam nos campos chegaram também junto com eles e ali adoraram ao Messias. Os primeiros cristãos achavam estranho acerca da celebração do nascimento de Jesus. O teólogo alexandrino era contra esse tipo de celebração, pois parecia que Jesus era uma espécie de rei faraó. Havia um costume de quando nascia um rei, ele deveria ser presenteado e celebrado. Mas Jesus, ele é rei e sempre será o nosso rei. Mas como foi que o Natal começou? No mundo romano, aconteciam algumas festividades que começavam perto do final do ano. Uma dessas festividades era conhecida como Saturnália. Essa festa durava em torno de uma semana e começava geralmente no mês de dezembro, no dia 17, uma festa onde eles homenageavam a Saturno, uma divindade do trabalho. Nessa festa, não era permitido se trabalhar, somente fazer atividades, com exceção de trabalho, de preparação de alimentos para a festa. Senhores escravos trocavam de posição, era eleito o senhor da desordem, era obrigatório a diversão, banquetes, tréguas de brigas, as casas eram enfeitadas com velas, com folhagens, pessoas trocavam presentes e crianças também eram presenteadas. Depois vinha o solstício de inverno com a brumália. Depois de 286 d.C., começou a festa do Sol, ou Sol Indômino, que era para crescer o patriotismo e os bons pensamentos acerca do imperador. Outra festa que os romanos comemoravam eram as Calenas de Janeiro, que celebravam o início do Ano Novo. As mudanças políticas do século IV introduziram o cristianismo como uma religião meramente tolerada, depois como uma religião oficial do Império Romano.
E foi isso que acabou levando à prática cultural da celebração do Natal. Como foi a escolha de 25 de dezembro para essas celebrações? O cristianismo começou a expurgar essas celebrações pagãs e celebrar o nascimento de Jesus. Isso aconteceu de forma natural, tranquila, mas alguns cristãos e alguns que não eram cristãos continuavam ainda a colocar elementos da Saturnália e das calendas. No começo do século XII, no ano 1100 depois de Cristo, o santo mais celebrado depois de Maria era São Nicolau pela Igreja Católica. A lenda diz que ele morava na cidade de Mira, na Turquia, basicamente perto da costa, no início do século IV. Morreu no ano de 343 depois de Cristo. Nicolau, que era um cristão, ajudava muitas pessoas, presenteava crianças carentes e a sua fama crescia durante a sua vida e após a sua morte. Após a sua morte, muitas histórias começaram a crescer, afirmando que ele era um santo milagreiro, que era uma pessoa que ajudava muitas outras pessoas e presenteava crianças. Com a sua morte e a sua fama crescendo, roubaram os restos mortais de São Nicolau. E as histórias começaram a aumentar e se espalhar por toda a Europa. A partir do século XII, freiras devotas de São Nicolau começaram a dar presentes para crianças carentes e dizer que foi ato de São Nicolau. E isso cresceu por toda a Europa. Depois disso, foram criados mercados de São Nicolau para que pessoas pudessem adquirir presentes justamente para essa finalidade de dar para a criança. Com a Reforma Protestante, a prática de cultuar São Nicolau foi sendo descontinuada. Por conta dos cultos medievais a santos, esses cristãos reformados não queriam mais ter essa prática. Em alguns países da Europa, a prática de culto a São Nicolau foi trocada para o culto ao menino Jesus por muitos cristãos. O próprio Martim Lutero, autor da Reforma, tentou uma convivência pacífica entre São Nicolau e o menino Jesus. Vejamos que ele escreveu em 1532. É isso que fazemos quando ensinamos nossas crianças a jejuar e rezar, e a pendurar suas meias para que o menino Jesus e São Nicolau possam lhe trazer presentes. Mas, se não rezam, elas não ganham nada, ou então ganham apenas uma vara e estrume de carvalho. Veja que Martim Lutero, ele tenta amenizar o culto tanto para São Nicolau e para o menino Jesus. Mas já em 1570, ele tem uma posição completamente diferente disso. Ele tentou tirar o nome da festa de São Nicolau para um nome em alemão, que eu vou dizer agora, Christi Kindsmarkt. Então, desde esse período, há um debate muito grande se crente pode comemorar o Natal. Você já se inscreveu no nosso canal? Aproveita agora, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas e envia para o maior número de pessoas. Amanhã vamos dar continuidade a esse estudo. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até a próxima. Tchau.